Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da instrução probatória no procedimento comum da tutela cognitiva, mas vamos iniciar propriamente e especificamente o estudo das provas em espécie, das modalidades típicas de provas previstas no CPC. Nós, no último encontro, fizemos um apanhado geral, uma visão geral a respeito de quais são essas provas, as 8 modalidades de prova previstas no CPC. Fizemos considerações introdutórias sobre essa temática e vamos hoje tratar da ata notarial. A ata notarial é um meio de prova que está prevista no artigo 384 do CPC. Não é propriamente uma novidade do Código de 2015, já existia a regulamentação da ata notarial por meio da Lei 8935 de 94, que nós vamos abordar aqui, regulamenta os serviços notariais, mas não havia previsão expressa no Código de Processo Civil de 73, de modo que é uma novidade no contexto do Código de Processo Civil. Mas isso não impedia, como nós já até adiantamos aqui, a utilização da ata notarial. A ata notarial, em que pese não contar com regulamentação nos idos do Código de Processo Civil de 1973, que veio a terminar sua vigência em 2015, início de 2016, mais precisamente, a ata notarial era ainda assim utilizada por conta da característica do atributo lá da prova atípica, da admissibilidade de se produzir, de se utilizar meios probatórios, ainda que não regulamentados no CPC ou em lei específica. Admite-se, portanto, a utilização de qualquer meio de prova, desde que seja moralmente legítimo. Nós tratamos disso aqui na parte geral do direito probatório e está lá no artigo 369, 370, 71 do Código de Processo Civil. Bom, como nós vimos, no Código de 2015, a ata notarial ela vem regida no artigo 384 e apenas o artigo 384. A ata notarial, senhores, consiste numa certidão lavrada por um tabelião que vai descrever a existência ou o modo de ser de um fato. O cabimento, como nós vimos, está aí consignado no artigo 384 do CPC. Olha, a existência e o modo de ser de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Quero destacar aqui, quando o Código faz menção, o legislador se utilizou da expressão a requerimento do interessado e não a requerimento da parte. Quer dizer, a ata notarial ela pode ser mesmo produzida, e no mais das vezes é assim que se dá, antes mesmo do início do processo. Não se exclui a possibilidade de se produzir uma ata notarial após iniciado o processo, naturalmente, só que o mais comum de você verificar é a ata notarial produzida mesmo antes da instauração do processo, daí que costumeiramente a ata notarial ela é tida como uma prova documental pré-constituída. Na verdade, nós vamos depois até tratar melhor disso, para ver que a ata notarial ela tem como característica o fato de ter um caráter híbrido, né? É uma prova documental, porque, como nós veremos, ela vem de uma certidão, ela consiste numa certidão lavrada pelo tabelião, mas em alguma medida ela tem também ali o conteúdo de um testemunho, aquilo que o notário, que o tabelião presenciou. Então vejam, pelo que consta ali do 384, né, a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados mediante ata, mediante certidão lavrada pelo tabelião. Esse é o cabimento, portanto, desse meio de prova, a ata notarial. Quer dizer, tudo aquilo que ao fim e ao cabo, pode vir a ser captado por qualquer um dos sentidos humanos,
ela pode ser objeto da ata notarial. O notário vai comparecer ao local do ato ou fato e vai descrever na ata aquilo que ele apurou, aquilo que ele percebeu pelos sentidos humanos de um modo geral. Como quer dizer, possível cogitar aqui de ser atestado por uma ata, por uma certidão do tabelião, o elevado volume de uma música, barulhos, sons. Ele vai lavrar, o notário pode lavrar isso por meio do seu sentido da audição. É possível que o notário venha lavrar também cheiros, odores que sejam fortes, por exemplo, por meio do olfato. Ele pode lavrar uma certidão descrevendo o gosto amargo de uma comida, por exemplo, né, utilizando isso aí do paladar, ou a textura ou o formato de um tecido, por exemplo, de um objeto qualquer, uma superfície, se ela é lisa, se ela é áspera, por meio do tato. Ou, o que é ainda mais comum, por meio da visão, aquilo que ele consegue ver. Ele vai descrever aquilo que ele eventualmente venha a apurar pela visão. É muito comum a utilização, tem sido muito comum a utilização da ata notarial para que o notário, para que o tabelião venha a descrever aquilo que ele está visualizando na internet, nas redes sociais. Isso especialmente por conta da mutabilidade, do caráter dinâmico da rede social e da internet. Pode ser que quando a parte vá a juízo, aquele link já não esteja mais ativo, ou aquela homepage já tem uma outra configuração. Imagine uma ofensa qualquer que conste de uma página na internet, um endereço eletrônico. Pode ser que quando da instauração, instauração do processo, o fornecimento do link não vai lhe adiantar, porque com o passar do tempo pode ser que o ofensor tenha corrigido ali aquela informação, o que não lhe retira o dever de reparar pelo dano já causado. Você pode pensar, naturalmente, a parte pode tirar print, pode tirar uma foto, documentar por conta própria, de algum modo, aquilo que consta da internet. Sim, naturalmente, é uma outra possibilidade. A ata notarial, ela vai te trazer ali uma maior segurança, a fé pública, como nós veremos a seguir as características a respeito do tabelionato, do tabelião. Okay? O fato da ata notarial ser lavrada por um tabelião tem naturalmente e intrinsecamente essa característica aí de ser dotada com a fé pública. Mas ainda sobre o atributo do cabimento, ainda associado ao cabimento da ata notarial, uma outra utilização que se pode conceber da utilidade da ata notarial é assembleias de condomínio, assembleias de sociedade empresariais, assembleias de associações civis, lato sensu, porque nesse tipo de reunião, né, nessas assembleias, costuma-se na ata lavrar de modo resumido aquilo que ocorreu. Então, o que é de costume é que as informações sejam lançadas na ata em caráter resumido, um resumo do que venha a ocorrer. Se uma das partes venha a contratar os serviços de um tabelião, ele pode lavrar uma ata notarial descrevendo pormenorizadamente tudo o que ocorreu naquela assembleia. E aí é interessante perceber o que consta do parágrafo único desse 384. Vejam os senhores, olha. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Quer dizer, é possível que na ata notarial o notário venha, o tabelião venha a incluir arquivos em imagens ou áudio. Na internet, como eu lhes disse aqui, numa assembleia, ele pode, portanto, apreender, captar aquele momento fático ali por meio de elementos de captação de imagem ou áudio. E aí, com isso, senhores, o que nós teremos é uma prova, então, eminentemente
documental, a certidão será lavrada, e a certidão ela tem um caráter eminentemente documental, mas como eu lhes disse, o conteúdo da ata notarial acaba sendo a descrição, a apreensão, o modo de perceber, a percepção dos fatos por meio de uma pessoa, que é o tabelião. Então não deixa de ser um testemunho, depoimento, mas ele é dotado de fé pública, ele vai descrever aquilo que ele presenciou. Então o caráter híbrido da ata notarial é curioso, é interessante aqui perceber o seguinte: ela tem forma de prova documental, né? Prova documental pré-constituída, como nós mencionamos ainda há pouco, mas do ponto de vista do conteúdo, ela está muito mais aproximado a uma prova testemunhal, depoimento de uma testemunha, de um terceiro imparcial, dotado de fé pública como o tabelião, que vai descrever o modo como ele apreendeu, o modo como ele percebeu a ocorrência dos fatos por meio dos seus sentidos. E eu estou falando aqui tanto de tabelião, para lá, para cá, inclusive da fé pública que decorre dessa descrição do fato vir das penas, da pena de um tabelião. Vejam, vamos recordar, senhores, que o artigo 236 da Constituição Federal, ele prevê que o tabelião exerce uma atividade privada por delegação do poder público, né? Olha o que prevê o 236 da Constituição Federal. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. É o caput do 236. E o parágrafo 1º do artigo 236 da Constituição Federal vai nos dizer ainda que lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registros e de seus prepostos, e definirá essa lei a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. O parágrafo 2º trata da retribuição, da remuneração mediante emolumentos, e o parágrafo 3º trata da forma de ingresso, mediante concurso público de provas e títulos. Então o que mais nos interessa ali é o caput do 236 e também o seu parágrafo 1º do artigo 236 da Constituição Federal. Nesse parágrafo 1º nós temos lá a previsão de que lei vai regular as atividades de notário e de registro. E que lei é essa? É a Lei 8.935 de 94. Lei 8.935 de 94 regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, dispondo sobre os serviços notariais e de registro, a Lei dos Cartórios. E aí vejam que interessante, no inciso 3º do artigo 6º, inciso 3º, olha lá, aos notários compete autenticar fatos. Então, o que nós vai descrever, vai discriminar, vai autenticar os fatos, a existência, o modo de existir desses fatos. Vejam que no artigo 7º dessa mesma lei, também no inciso 3º, olhem lá, aos tabeliães de notas compete com exclusividade, inciso 3º, lavrar atas notariais, que naturalmente é o que nos interessa aqui. E esses documentos lavrados pelo tabelião, eles são dotados de fé pública. Vejam o artigo 405 do CPC. O documento público faz prova não só de sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Olha então a importância do artigo 405 do CPC, que vai ser complementado pelo 427, olha lá, cessa a fé do documento público ou particular, sendo-lhe declarada judicialmente a sua falsidade, quer dizer, então enquanto não houver declaração de falsidade, há uma presunção de veracidade do documento público, justamente pela tão famosa e decantada a fé pública, né? Então, o que nós temos aí pela regulamentação desses dispositivos, especialmente pelo artigo 384 do CPC, que é nosso objeto de estudo aqui nesse momento, foi uma ampliação no 384 do cabimento da ata notarial. Então acaba que o 384 ele tem essa aptidão de ampliar a utilidade e a aplicabilidade desse instrumento que já existia
aí, como nós acabamos de ver, desde 94, da Lei 8935 de 94, vejam, recordem-se os senhores, os artigos 6º, inciso 3º e 7º, inciso 3º dessa Lei 8935 de 94. Tá certo? Então, senhores, esses eram os comentários que eu queria lhes fazer a respeito da ata notarial. A gente encerra por aqui, então, o estudo desse meio de prova, a ata notarial. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.